Fala galera, tudo bom com vocês? Pedro Sacardo na área com mais um podcast do Laranja Pulsante. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, semana decisiva aí para o basquete nacional, final da primeira fase do NBB e o início dos playoffs que iniciam já nesse sábado. E para abordar um assunto de tamanha magnitude, trouxemos ele. Adivinha só, Lucas Guanais da Locomotiva Esportiva. Fala Lucas, tudo bem contigo? Há quanto tempo, galera? Parece que eu nunca participei desse podcast aqui. Vamos para mais um aí. Agora é playoff, agora chegou a hora, né? Separar os meninos dos homens, finalmente. Exato, Lucas. É o momento que todo mundo espera, né? O campeonato vai se afunilando, chegando no mata-mata. E agora que é o que você disse, separar os meninos dos homens. Vamos ver aí quem tem mais recursos para oferecer e ir avançando em busca do título. Bom, antes da gente falar propriamente dos playoffs, a gente vai dar uma repassada aqui como ficou a tabela de classificação para vocês entenderem o panorama geral. Entrando na última rodada, já estava definido o G4, então as disputas se concentram mais no pelotão intermediário e teve muitas trocas de posição. Ó, a tabela final ficou assim. Depois do Mogi das Cruzes, o Paulistano ficou com a quinta colocação. Esse já não tinha mais nenhuma possibilidade de mudar sua colocação, nem para cima nem para baixo. O Botafogo, apesar da derrota por Corinthians, permaneceu em sexto, porque levou vantagens no saldo de cestas contra o Alvinegro. O Corinthians pulou da oitava para a sétima colocação, empurrando o Bauru para o oitavo. Depois, já sem mando de quadra, aparecem Minas em nono, Brasília em décimo, São José dos Campos em 11º e encerrando as equipes que vão para a pós-temporada, o basquete cearense. Aí na luta contra o rebaixamento, Vasco e Joinville acabaram perdendo suas partidas, mas o Vasco, por ter levado ao melhor sobre o Joinville no confronto direto, se salvou do rebaixamento, ao menos em quadra. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Lucas, o que você tem para falar dessa primeira fase antes da gente esmiuçar cada confronto dos oitavas de final? Cara, essa primeira fase ela não fugiu tanto assim do que a gente imaginava que ia acontecer. Eu penso que o Bauru ficou um pouco abaixo por motivos óbvios, né, de lesão, primeiro semestre todo bichado. O Minas, para mim, foi uma decepção. Eu esperava bem mais do Minas, isso antes até do Leandrinho chegar, então eu fico aí com Bauru e Minas. Eu imaginava que o G5 ia ser aquilo lá mesmo, não necessariamente naquela ordem. E até sétimo lugar ia ter Bauru e Minas. Mas eles acabaram ficando um pouco mais para baixo. O Vasco, que muita gente trata como decepção, eu já não esperava nada do Vasco, que time é uma zona, diretoria é uma zona, eu já não esperava nada mesmo. E de surpresa, acho que a gente pode colocar o Pinheiros, né, que com um elenco aí sem uma grande estrela, conseguiu ter a maior sequência de vitória do campeonato e perdeu a liderança no finalzinho, porque ainda perdeu o Betinho junto, então teve toda essa questão do Pinheiros também, mas eu acho que ainda pode ser a grande surpresa do campeonato, sim. Faço das suas palavras as minhas, concordo com tudo que você disse, só acrescentaria o Brasília, ali dentre as equipes que me surpreenderam positivamente em seu primeiro ano aí com um novo projeto, garantiu a classificação com 3 ou 4 rodadas de antecedência e aí foi escalando, buscando um posicionamento melhor, terminou na 10ª colocação. Acho que foi bem bacana para uma cidade que respira basquete aí, teve um time histórico no começo da década e agora ressurge com um novo projeto, com ambições nesse momento um pouco menores, mas garante presença na pós-temporada e promete dar muito trabalho. Bom, vamos então falar dos playoffs, já que a gente deu uma passada rápida aqui. Ó, tô aqui com a tabela detalhada dos confrontos de oitavas de final. Vamos primeiro relembrar os confrontos. Na quinta colocação, o Paulistano enfrenta o Basquete Cearense. Na sexta, o Botafogo pega o São José. Na sétima, o Corinthians enfrenta o Brasília, e até o confronto que abre as oitavas de final do NBB nesse sábado. E por fim, confronto ali, um dos mais equilibrados, se bem que quase todos eles devem ser equilibrados, Bauru e Minas. Duas decepções, como o Lucas disse, e eu concordo. Lucas, vamos começar falando de Paulistano e basquete cearense. Paulistano terminou a temporada com 16 vitórias, 10 derrotas,
aproveitamento de 61%, bem próximo ali do Mogi das Cruzes. Na verdade, ele acabou perdendo a quarta colocação por uma sequência negativa nas últimas rodadas. Os duelos vão demorar um pouquinho a acontecer. É a última série que tem seu início por conta da participação do Paulistano na decisão da Liga das Américas. Primeiro jogo apenas dia 5 de abril, depois jogo 2 dia 8, se necessário o terceiro jogo dia 10, contra o Basquete Cearense. O Basquete Cearense que na primeira fase teve apenas 8 vitórias em 26 partidas. O que esperar desse confronto? Antes de começar, até lembrar aí pro ouvinte que estava numa caverna nas últimas semanas, que as oitavas, nos últimos meses, na verdade, né? Que as oitavas de final vão ser em melhor de 3, a pedido dos próprios clubes, para haver uma distância menor entre a primeira fase e o início das quartas, que é quando a galera do G4 entra, porque nas últimas 2 temporadas a galera do G4 entrava meio sem ritmo de jogo, quem vinha das oitavas de final vinha voando, e o NBB 9 talvez tenha sido o grande exemplo de como a falta de ritmo pode ser prejudicial. Então, dessa vez, melhor de 3 nas oitavas, para adiantar um pouco o negócio aí. Eu acho que o seguinte, Pedro, Paulistano e Basquete Cearense. Tá pegando 2 equipes que terminaram o campeonato em baixa, né? O Paulistano, apesar de ter vencido a última partida, perdeu, teve uma sequência de derrotas aí muito grande. Vale lembrar que o Paulistano estava relativamente tranquilo na 4ª posição, né? E com as várias derrotas que teve, o Mogi passou sem dificuldade. E o Basquete Cearense também, apesar de ter garantido a classificação, perdeu as últimas partidas e chega aí meio em baixa. A questão é que é o seguinte: as oitavas de final foram extremamente prejudiciais para o Paulistano, porque a participação do Paulistano na Liga das Américas nas outras fases fez com que o time fosse o que mais atuou nas últimas 2 semanas do NBB. Aí ele tem que viajar para a Argentina para fazer o Final Four da Liga das Américas. Quando voltar, já vai ter que viajar direto para Fortaleza para o jogo 1 das oitavas. Então, esse desgaste físico que o Paulistano não conseguiu evitar pode ser prejudicial ao time. Tecnicamente, apesar do Cearense ser um jogador meio chato, um jogador que encrenca, que cresce nas horas decisivas, eu acho que o Paulistano leva a melhor vantagem. Mas o fator casa, que é muito forte no Cearense, e esse desgaste do Paulistano, principalmente se for para a final da Liga das Américas, é improvável, mas se for para a final da Liga das Américas, mais ainda, pode pesar contra. E é aquela história. Se já havia uma reclamação das séries melhor de 5 começarem na casa dos times de pior campanha, porque se eles vencessem, pressionaria logo de cara os times de melhor campanha. Quando as oitavas passam a ser melhor de 3, isso fica muito mais elevado, porque se o Cearense aprontar lá em Fortaleza, vai vir para São Paulo precisando vencer um jogo só, e o Cearense com as costas na parede. E aí, meu amigo, sei lá o que pode acontecer, hein? Pode dar zebra. Sim, a gente já viu em várias temporadas equipes que se classificaram com uma campanha inferior, aprontando para cima de equipes tidas como favoritas. Esse formato realmente ficou muito estranho. É nítido que o departamento técnico da liga quis privilegiar a questão da logística, de não ter aquele 1-1-1, são 3 viagens aí que ele bate e volta, mas isso acaba comprometendo o nível técnico dos jogos. Ou acaba privilegiando um pouquinho quem teve uma campanha inferior, quando na verdade deveria ser o oposto. Você falou em pontos importantes de jogadores que crescem no basquete cearense. E eu lembro de um outro fator importante também que, se eu não me engano, na última temporada, na anterior, Paulistano e Basquete Cearense fizeram quartas de final e, embora eles também tenham tido uma diferença na tabela de classificação, foi um confronto extremamente pegado. Foi, realmente, aquele time do basquete cearense tinha eliminado o Pinheiros, e contra o Paulistano foi aquela festa, maior público do NBB, papapá e tal. Só que no final das contas a qualidade técnica do Paulistano prevaleceu, tanto é que depois subiu, foi campeão e tudo mais. Só que são times bem diferentes, né? Principalmente o basquete cearense, perdeu o Betinho, o Paulinho Boracini não jogou tanto assim, o Curtis
tá aí, que voltou pro... Voltou não, né? Foi pro basquete cearense agora, então é um time... Saiu o Leozão. Então, se for ver bem, é um time que um pouco pior, na minha opinião. Porque, tem Paulinho Boracene, tem Curtis e tal, mas perdeu o Leozão, perdeu o Betinho, perdeu Davi, Sualisson ficou fora a maior parte do tempo também. Eu acho que vai ser um pouco mais complicado pro basquete cearense dessa vez. Mas eu ainda acredito quem sabe pelo menos uma emoção a mais, aí um 2-1, principalmente por conta dessas longas viagens do Paulistano, apesar de ter um elenco jovem e bem numeroso, né, que dê para rodar bastante, eu acho que o Cearense consegue aprontar lá em Fortaleza, sim. Tem, como eu disse, Boracini, mas também tem Sualisson, tem Bright, tem Kobe, a gente nunca sabe ali o que pode aprontar. Às vezes o Bright pode tirar um jogo de 25 pontos da cartola, Boracini pode fazer uma daquelas loucuras que ele faz sempre. Então também não dá para menosprezar, mesmo sendo o confronto aí que tem a maior diferença na classificação. Um ponto importante que o basquete cearense precisa corrigir é em relação à distribuição. Saber lidar melhor com isso. A gente sabe que tem jogadores experientes, acostumados com os momentos de definição, mas é um time que destoa muito o quinteto titular com o banco de reservas. E no Paulistano é exatamente o oposto. É um time que entra jogador, sai jogador, muda panorama de partida. Às vezes você não sabe quem vai sair jogando e você questiona algumas escolhas porque quem vem do banco corresponde muito bem. Em termos de números, o Paulistano é um dos melhores ataques da competição, com 2.200. Perde apenas para o Franca, se eu não me engano. E já o basquete cearense não, tem apenas 1.900 pontos marcados. É uma discrepância grande em relação aos números. Então, apesar de ser um outro momento, são dados importantes a serem destacados, porque o basquete cearense, se quiser equilibrar esse confronto, precisa fazer alguma coisa diferente, né? Realmente precisa. Você mencionou essa história do banco. As estatísticas mesmo mostram isso. O banco do Paulistano é o terceiro melhor. Tem 24,7 pontos por partida em média nesse NBB. Enquanto o banco do basquete cearense é só o 10º do campeonato. Está até acima da própria classificação do cearense, né? Mas tem aí 18,6 pontos. São 7 pontos em média a menos do banco do cearense, e isso pode ser crucial num momento, numa série, né, de playoffs que é mais curta do que o normal ainda. Mas, eu até peguei aqui os confrontos do primeiro turno. Nos confrontos do primeiro turno, foi 2-0 pro basquete cearense, não, pro paulistano. No primeiro turno, foi o jogo mais equilibrado, foi o jogo em São Paulo. O paulistano ganhou de 72-60, mas foi um jogo que o cearense ficou na frente até a metade do terceiro período, mais ou menos, quando o time cansou. O time ainda estava sem Fioroto, estava sem o Boracini, salvo engano o Kobe não tinha chegado, não tinha estreado, ou tinha acabado de começar a jogar, alguma coisa assim. E o time cansou, estava com a rotação curtíssima. E é uma judiação. Eu acho até que passou no Facebook ou no Twitter do NBB. Se tiver aí, vocês procurem ainda na internet. Vocês vão ver, o Cearense estava jogando bem, era um jogo legal e realmente cansou. Sentiu a perna, cansou e o Paulistano aproveitou. Aí no segundo turno lá em Fortaleza, não, o Paulistano dominou e venceu por 7-7 a 6-5. Olha, eu acho que esse primeiro turno deu mostras que na vontade, na raça, é o caminho para o Cearense conseguir alguma coisa. Porque fora isso vai ser um pouco complicado, eu acho. Sim, além da raça também, muito do plano de jogo do Carcará passa pelo desempenho dos gringos, né? A gente sabe que o Paulinho Boracini é um jogador que retém muita posse de bola, gosta de decidir. O Curtis vive aí uma de suas melhores temporadas, mas é um time que depende muito do suporte dos seus alas armadores. Tem o Kobe, tem também o Rachal. São jogadores que têm oscilado um pouquinho e nesse momento isso não permite, né? Enquanto o Paulistano é uma equipe que, apesar dessa queda de rendimento aí nas últimas rodadas, é uma equipe muito mais centrada, muito mais equilibrada. Então é também por ali que o basquete cearense tem que concentrar seus esforços para poder rivalizar.
Mas do outro lado também tem o Paulistano que vai estar com o Iago, o Jorginho que está numa crescente interessante aí, os pivôs, né? Ubner, do Sommer, Vitão também que estão bem, Rockmore na ala. É um time realmente mais qualificado. E parece até repetição, né? Parece ter replay, mas não tem outra saída. É meio complicado o Paulistano fazer um jogo, o basquete cearense, perdão, fazer um jogo muito querer parear tecnicamente, jogador por jogador, porque vai acabar perdendo na rotação, vai acabar cansando. Então vai ter que ir na raça, no apoio da torcida e tentar vencer o primeiro jogo lá e beliscar alguma coisa em São Paulo aqui, quem sabe, né? Bom, antes da gente passar para o próximo confronto, queria lembrar que o vencedor de Paulistano e Basquete Cearense enfrenta o Mogi das Cruzes, já classificado às quartas de final. Bom, agora sim, falando de Botafogo e São José dos Campos, são duas equipes aí que, assim como todas as outras desse bloco intermediário, oscilaram bastante de rendimento. Em determinados momentos, São José ocupava a sexta colocação e o Botafogo ali flertava com o oitavo colocado. E nas últimas rodadas, teve essa mudança geral aí no panorama da tabela de classificação. E hoje o Botafogo tem o direito de fazer duas partidas dentro de casa. Vou pegar aqui a data dos confrontos para vocês darem uma olhadinha. Olha só. O primeiro confronto entre Botafogo e São José acontece já na segunda-feira, em São José dos Campos, com transmissão do Facebook. Depois, o segundo jogo no Rio de Janeiro, o primeiro no Rio de Janeiro, né, o segundo da série, dia 5 de abril. E, se necessário, o jogo 3, dia 7. O segundo e o terceiro jogo, o segundo será com a transmissão da Fox Sports, o terceiro, se necessário, ainda tem a definição das emissoras. Lucas, o que esperar desse duelo aí entre Alvinegro e Águia? Esse é um duelo mais aberto que o duelo anterior, eu acho, Pedro. Na primeira fase, o São José venceu o Botafogo no Lineu de Moura. Era um período ruim do Botafogo, que ele jogou 4 jogos em 9 dias, 10 dias, se não me engano. Jogou contra a Franca, São José, jogou em São Paulo também. Foi um período meio ruim do Botafogo aí, e o São José venceu. E no Rio de Janeiro deu o Botafogo. Cara, eu acho que é o seguinte, o São José deu uma queda no final também. Vai chegar nos playoffs precisando mostrar serviço, perdeu as últimas 3 ou 4 partidas, salvo engano, e com isso a chance quase certa que tinha, né, de conseguir o mando de quadra. O São José chegou a brigar forte pela sexta posição. Seria muito surpreendente, gente, o São José acabar ali, né, até pelas expectativas antes da temporada, o 11º lugar bem mais, como é que eu posso dizer, não adequado, mas cumpre melhor as expectativas que a gente tinha antes da temporada. Mas com o que a gente viu até mais ou menos a 19ª, 20ª rodada, o São José caiu de produção, e não conseguiu vencer no Lineu de Moura, perdeu confrontos diretos. Então vai ter que se recuperar emocionalmente também, imagino, para passar pelo Botafogo. E o primeiro jogo vai ser já no Lineu de Moura. Se perder esse, eu acho que já era para o São José. As expectativas do São José passam muito por esse primeiro jogo, né? E um ponto importante se destacar é que tanto São José quanto o Botafogo possuem aí ginásios extremamente acanhados. Obviamente, o ginásio Lineu de Moura tem uma capacidade maior, mas o estilo dele com o Oscar Zelaya é muito parecido, né? A torcida fica muito próxima, então espera-se que as equipes que jogam em casa tenham uma grande vantagem. Até por isso, eu acredito que o Botafogo tenha certo favoritismo, porque faz 2 jogos ao lado do seu torcedor, como a gente disse, são duas torcidas que costumam comparecer em peso, e pela proximidade que tem da quadra, pode influenciar bastante, mais até do que a gente poderia ver em outros ginásios, como no caso até do basquete cearense, que tem já um impacto, mas tem uma distância maior, então tem, tem aquela questão de pressão mesmo, né? Eu acho que isso serve bastante, principalmente para o São José. Né? A torcida do Botafogo comparece, mas a do São José é uma das mais fanáticas, uma das mais loucas do campeonato inteiro, se for ver bem. Né? Eu acho que o que iria rivalizar com o São José, cara, seria o quê? Talvez Franca, Mogi, mas aí nem o Pedrocão nem o Hugo Ramos têm o mesmo esquema de caldeirão. A torcida do Bauru
não faz o mesmo impacto, apesar de comparecer, mas em questão de barulho, de encher o saco do time mesmo. A torcida do Bauru, tá, vocês sabem minha posição. Os caras gritam mais o nome da própria torcida que do time. E isso não é torcida pra mim, sabe? São José não, é empurrando o time, é grudado na quadra mesmo. Então, nesse ponto, acho que o São José leva até uma vantagem nesse ponto. Mais até do que o Botafogo, apesar das características do ginásio. O São José vai precisar muito do Sadi, do Douglas Nunes aí, do Schneider inspirado no chute de 3 e de boas atuações também do Pedro, né, que para conseguir equiparar o jogo do Botafogo. Porque o Botafogo do outro lado vai ter Cauê Borges, vai ter Jamal, vai ter Arthur Bernardi, que tá jogando bem, vai ter Ansalone, que fez um primeiro turno muito legal. Então, é mais complicado pro Botafogo, pro Botafogo, perdão, não, pro São José. Eu acho que o São José vai ter que ir muito mais a superação nesse caso do que o Botafogo. Sim, até porque o Botafogo tem um plano de jogo muito estabelecido, né? Desde o começo da temporada, é aquele time coletivo de defesa forte, do jogo de transição ali com o Jamal, com o Cauê Borges, com o Coelho voltando agora, depois de um longo período afastado por lesão. Tem também ali dois pivôs que sabem espaçar bem a quadra. O São José já não tem tantas opções assim, né? Que você disse, é muito refém do trabalho do Sadi. Não desmerecendo ele, que faz uma excelente temporada, para mim tá entre os 3 melhores armadores da competição, mas é muito... justamente enaltecendo, né? Sim, é muito pouco para uma equipe que quer almejar uma classificação para as quartas de final, enfim, ficar refém disso e ter ainda... São José tem muita dificuldade de defender o trabalho de pick and roll. Os pivôs da equipe são mais lentos, então nas trocas acabam sofrendo pontos fáceis, bandejas, assim, bolas de segurança, e precisa corrigir esse balanço defensivo para que tenha uma cobertura mais ajustada. Eu acho que o Douglas Nunes ainda tem um pouco mais de condição, é um pouco mais ágil também, chuta de 3. Aliás, o Douglas Nunes é que ele foi meio subestimado, porque ele é um dos principais jogadores do campeonato. Tá no top 10 de eficiência da competição e tá mandando muito bem. Mas realmente, não sei se é o suficiente para conseguir levar uma série. Repito aquilo que eu disse, que talvez pareça até um mantra, né? Mas quanto menos jogos tiverem as séries, mais imprevisíveis elas ficam e maiores as chances de acontecer uma possível zebra. Então, também não me surpreenderia. Por outro lado, o São José, o Botafogo é um time bem mais treinado, com um projeto muito melhor estruturado do São José, sabe? Foi ao mercado antes, conseguiu montar o time do jeito que quis. Figueiró foi do Caxias para lá, puxou o Cauê, conseguiu, já tinha trabalhado com o Arthur Bernardi lá também e tudo mais. Então, tudo indica que vai ser Botafogo. Mas São José é perigoso também. E por ser melhor de 3, né, a gente nunca se sabe, pode acontecer. Conforme acontece a diminuição aí nos confrontos de 5 para 3 jogos, abre um leque ali maior para que as zebras aconteçam. E eu acho que é um confronto equilibrado, apesar dessa discrepância aí no sistema de jogo, com um time bem definido, bem orquestrado e com mais opções no banco de reserva, diante de um time que depende muito do trabalho do Sadi e do suporte do Pedro e também do Douglas Nunes. Eu acredito que essa série vá sim pro terceiro jogo. Isso se o São José fizer o mando de quadra, né? Agora, esse primeiro jogo é fundamental, você já tinha dito isso. Para um time que tá com dificuldades, vem de uma sequência negativa, fazer esse primeiro jogo ao lado do seu torcedor é importante para ter uma chance ali de classificar para as quartas de final. E o Botafogo, ele conseguiu se reforçar, né? O Jackson e o Diego, que chegaram no meio da temporada, fizeram bem pro time. São jogadores... O Jackson, teve aí alguns bons jogos na Liga Sul-Americana, não, na Liga Sorocabana, que foi o último time que ele passou. E o Diego tava no basquete 3x3, cara. Ele tem uma qualidade defensiva boa, ele chuta bem de 3. Foi duas aquisições interessantes, que são bem usadas até pelo Figueiró. Também, além de tudo, ele conseguiu qualificar seu elenco durante o campeonato. Isso comprova
a qualidade dos olheiros e do Botafogo, né? Uma equipe Sim. que, comparada com as favoritas ali, não tem o mesmo orçamento, mas soube, dentro do que tinha disponível, pensar bons jogadores. Mas você já parou para pensar que esse confronto vai colocar de volta, cara a cara, Jamal com a torcida São José, ele que saiu no confronto no Vale do Paraíba foi bastante vaiado, e agora ele volta a reencontrar a Águia, mas em um momento completamente decisivo. Ah, isso é natural, eu acho legal isso, tem que ter. Vai do torcedor é algo natural, até não significa necessariamente raiva, é uma provocação. Muitas vezes a vaia ela tem dois significados gerais. Ou é o total desprezo, ou é a admiração e que se transformou num adversário muito forte. Eu acho que é o que acontece nesse caso. Então, se por um dia o Jamal voltar para São José, vai ser recebido de braços abertos. Então não vai. Não vejo isso como um grande problema. É legal, é divertido, mas vejo de maneira natural isso. Sim, sim, apenas mais um ingrediente ali. A torcida vai tentar desestabilizá-lo, é mais um ingrediente que potencializa o valor da série, né? Com certeza. Bom, então antes da gente passar pro terceiro confronto, vale lembrar que o vencedor de Botafogo e São José encara o Pinheiros nas quartas de final. Agora sim, falando do duelo entre Corinthians e Brasília, é o primeiro, já tem início logo mais nesse sábado, com transmissão da Band às 2 horas. É um confronto que coloca frente a frente o sétimo contra o 10º colocado. Depois desse duelo de logo mais, o segundo jogo está agendado para dia 4, quinta-feira, na capital paulista, no Vladimir Marques. Ainda não tem definição em relação à transmissão da partida. Obviamente vai ser transmitida, como foi na temporada passada. A Liga já informou que todos os duelos terão transmissão. E, se necessário, no sábado, Corinthians e Brasília novamente, com transmissão da Fox Sports, 9 horas da noite. Cara, eu tô muito na expectativa pra esse confronto. Eu acho que aí vai sair faísca, mais do que todos os outros dessa oitava de final. Eu acho que, bom, antes de começar, os jogos a definir em termos de transmissão ainda, é só para ver se alguma TV pega, se ninguém pegar, vai ser nas redes sociais da Liga mesmo, Twitter, Facebook e tal. Então, como você mesmo disse, vai ser transmitido. Bom, falando dos jogos, eu acho que vai depender muito da situação extra-quadra do Brasília. Vale lembrar o seguinte, o Brasília é a franquia da Universo, né, da universidade, que mantém, né, a equipe, que já foi o próprio Brasília, já foi o Uberlândia, já foi o Vitória, agora está em Brasília de novo. Mas também tinha a Caixa Econômica Federal, como patrocinadora master. Tanto é que o time chamava Universo Caixa Brasília. Só que com a eleição do Bolsonaro e as mudanças organizadas, né, pelo Paulo Guedes, de reestruturação econômica, de alocar os recursos da Caixa Econômica Federal direcionados para as categorias de base ao invés do profissional, ele acabou que não atrasou os pagamentos do Brasília, ninguém sabe se realmente vai pagar ou não, e isso vem gerando alguns problemas, né? O salário lá está atrasado, até para o próprio NBB, né, que é a NBB Caixa, sofreu com isso, com as transmissões. A gente na Locomotiva, a gente falou nisso na nossa análise sobre as transmissões, depois vocês dão uma olhadinha lá. Mas isso respingou no Brasília mais diretamente, porque era o time patrocinado pela Caixa. O que aconteceu? Com os meses, os salários atrasados, o Zach Graham, que é o principal pontuador do time, acabou se afastando, né? Falou que não ia mais jogar enquanto não recebesse, e não jogou nas últimas partidas. A gente não sabe se vai ocorrer esse pagamento, como é que vai ser feito, se ele vai jogar mesmo sem, caso não ocorra. E, querendo ou não, ele foi o segundo maior cestinha da competição. Isso daria um ingrediente ainda maior, porque do outro lado tem o Fuller, que é o cestinha da competição. Então a gente teria os dois maiores pontuadores em quadra e os jogos seriam centrados neles, né? Porque são dois jogadores que centralizam bem o jogo. Isso também, essa participação ou não do Graham,
É algo que eu vou falar depois da próxima fala do Pedro aí, sobre essa centralização que deixou de ocorrer nos últimos jogos. Então, Guanais, realmente, como você disse, Brasília sofreu com esses problemas, mas eu acredito que nesse momento da temporada, eu até entendo se algum jogador ficar de fora, a gente já viu isso nas últimas rodadas com o Graham, ano passado com o David Jackson no Vasco, é totalmente compreensível, porque é a profissão do jogador, ele é profissional, tá ali cumprindo contrato, não foi pago, né? Mas eu acho que nesse momento da temporada, eu acho que isso ficou um pouquinho de lado. Claro que a cabeça dos jogadores é afetada com isso, mas eu acredito que, mesmo que não ocorra, que não seja depositado o dinheiro, as pendências com os atletas, eu acho que todos vão para a quadra porque é um momento de definição, mais do que defender aquela camiseta, que na teoria estaria te pagando, é um momento que você tá aparecendo para todo mundo te ver. Então, ali já entra o planejamento da próxima temporada. A gente sabe que a dança das cadeiras é muito grande e a carreira dos atletas é relativamente curta. Então, eu acho que nesse momento da temporada, acho que todo mundo vai para a quadra. Se não for, não é algo para se condenar, longe disso, porque os atletas são profissionais, estão ali exercendo sua profissão e têm que receber. Mas eu vejo esse confronto, eu aguardo ansiosamente por ele. Como você falou, de um lado, se for para a quadra, o Zach Graham, do outro, Fuller. Dois gringos aí que têm impacto gigantesco nas equipes. Todo o plano de jogo passam por eles. Não à toa são os dois principais cestinhas da competição. São dois jogadores aí que devem movimentar a pós-temporada, despertar interesses de clubes com expectativas ainda maiores, né? A gente sabe que o Corinthians vem com um projeto mais forte, cada ano a perspectiva é que isso cresça. Você, no último podcast nosso, já tinha antecipado um patrocínio do Corinthians para a próxima temporada. E o Zach Graham veio, era desconhecido, chegou no Brasil, já cravou seu nome. Então são dois jogadores aí. Oi? Desconhecido também não, né? É, mas assim, comparado com outros gringos que já vieram pra cá, foi uma boa aposta do Brasília, né? E agora são dois jogadores aí extremamente valorizados que devem fazer um confronto extremamente equilibrado. E interessante é que eles jogam na mesma posição, então a gente vai ver um confronto efetivamente direto entre eles em quadra. Isso é verdade, isso é verdade. Mas se o Guerra eventualmente não jogar, o Brasília já fez alguns jogos sem ele já e jogou bem nas últimas rodadas, né? Vale lembrar aí que o Brasília chegou nos playoffs com 2 vitórias nos últimos 3 jogos. E entre uma dessas vitórias foi contra o Pinheiros, por exemplo, né, que ficou em terceiro lugar, até então estava brigando pela liderança. E mesmo assim conseguiu vencer, ganhou do Minas na última rodada. Então é um time chato, com jogadores também acostumados a mandar bem. O Graterol está numa crescente. Depois que o Rick Sanches deixou o time, ele só melhorou. Então eu acho que o Brasília também é um time bem, bem chato aí sim, viu? Eu não cravo vencedores. No meu podcast lá da Locomotiva, eu apostei 2-0 pro Corinthians, mas pode muito bem o Brasília ganhar. Eu apostei porque eu tinha que apostar mesmo, então quero só ver como é que vai ser feito isso daí. Cara, e você falou do crescimento do Brasília. Eu acho que esse pode ser um diferencial nessa série, porque ao longo da temporada o Corinthians teve muitos altos e baixos. Fez uma temporada regular mais sólida que o Brasília, que sofreu demais no primeiro turno, até a gente já comentou em outros podcasts por conta da montagem do elenco, enfim. Mas o Corinthians foi uma equipe que sofreu muito ao longo da temporada, de altos e baixos, e muito em função de peças da segunda unidade que não respondiam, e às vezes alguns jogadores ficavam sobrecarregados em faltas, em tempo de quadra, tinha toda a questão do desgaste. Isso custou algumas derrotas para a equipe de São Paulo. Já o Brasília, isso foi bem evidente no primeiro turno, quando estava ali montando, tinha essa diferença, mas isso foi resolvido na segunda metade da competição. Alguns atletas retornaram de lesão, o caso do Pedro, que estava no Caxias, a equipe foi crescendo de rendimento. E na vitória que você disse, histórica, e sobre o Pinheiros, o Graham não estava em quadra, o Nezinho tinha sido ejetado, o Arthur estava machucado, foi a segunda unidade que conduziu esse triunfo. Então eu acho que esse pode ser um ponto de desequilíbrio
numa série tão equilibrada, você ter mais opções à disposição que vem respondendo para dar suporte para os principais jogadores, acho que pode ser determinante. Acho que se eu tivesse que apostar em alguém, mesmo sem mando de quadra, acho que eu apostaria no Brasília. Embora tenha todo aquele lobby, toda a questão do peso da camiseta e do impacto que a torcida alvinegra pode trazer, né? Apesar de na temporada regular Vladimir Marques ter recebido públicos pequenos, discretos para o tamanho do projeto do Corinthians, para o tamanho do clube, na pós-temporada o apelo é muito maior, a divulgação nas redes sociais também, então a gente espera que, não digo que encha, porque o Vladimir Marques é um ginásio enorme, mas que já role ali aquele começo de caldeirão, aquela sintonia entre time e torcida. Eu acho que o público não foi. Eu discordo um pouco de você, não foi tão pequeno assim. Eu tava até tentando pegar aqui o público do Corinthians, mas eu não acabei não encontrando. Mas a questão é a seguinte, é o que você falou, o ginásio do Flamengo é muito grande. No jogo contra o Flamengo, deu acho que 3 mil, quase 4 mil pessoas lá, só que isso não é nem metade do ginásio, então acaba dando a impressão que ele não está cheio. Mas eu ainda prefiro o Corinthians pelo seguinte sentido, o Fuller manda muito bem, o Parodi é um armador sensacional, acima da média, eu gosto muito do Parodi, muito, muito mesmo. E tem jogadores ali, tipo o Chilton cresce em playoffs, o Tashman manda bem também. Se o Guilherme Giovannone jogar bem, aí vai ficar tudo mais fácil ainda, porque ele tem uma longa história e tal, mas a gente nunca sabe qual vai ser o nível de atuação dele, né? Se ele mandar bem, eu acho que vai facilitar um pouco as coisas pro Corinthians. Mas eu acho que principalmente aí pelo Paródio, eu acho ele um pouco mais regular que o Nezinho. Eu acho que o Corinthians pode levar vantagem, até por conta dele que eu aposto nessa série aí no Corinthians. Ó, só mais um dado aqui para a gente encerrar essa discussão desse confronto. Para mostrar o quão equilibrado deve ser essas oitavas de final. No primeiro turno, o Corinthians jogou ao lado do seu torcedor, ganhou por 91-79 dentro de casa. Já no segundo turno, o confronto foi ainda mais apertado, decidido nos últimos segundos com vitória do Brasília por 84-82. Então aí já dá para ver o que o torcedor pode esperar dessa série. Uma vitória para cada lado, dois jogos ali parelhos, embora o primeiro tenha sido uma diferença de 12 pontos. A gente sabe que 12 pontos no basquete não é uma diferença muito grande. E da maneira que foi construída nesse jogo, com o Corinthians abrindo apenas na reta final, já entrega o que vem pela frente. Eu achei aqui o público. O público é bem parecido, na verdade. Eles têm o quinto e o sexto público, maior público do NBB, respectivamente. O Corinthians tem 1.059 pessoas, em média, no Vladimir Marques. E o Brasília leva 1.034 pessoas, em média, para o ginásio da ACEP, em Brasília. Então, são dois bons públicos aí. São os dois primeiros times que varam o quarto dígito na média de público aí, do NBB. Sim, a constatação que eu fiz do público do Corinthians ser baixo é em relação a toda a expectativa que é criada, todo o lobby que foi feito, por ser um clube de camiseta, de camisa que vem do futebol, tem todo o apelo. Então, apesar de ter sido o primeiro ano, a galera tá ainda comprando a ideia do basquete, um esporte olímpico, eu esperava um pouquinho mais. E é o que você disse também, né? Eu já tinha dito, você reforçou. O Vlamir é enorme. Então, 1.000 pessoas dentro do Vlamir parece que tá vazio. Mas 1.000 pessoas na SESB, pô, transforma aquilo lá num caldeirão. Eu imagino que o público do Corinthians nos playoffs vai subir consideravelmente, dobrar, às vezes até triplicar. E isso deve criar um cenário mais positivo para a equipe quando jogar dentro de casa, nos dois jogos decisivos. Então, ó, é uma série ali que eu acho que vai pro terceiro jogo. Eu acho não, tenho quase certeza. Me surpreenderia muito se alguém ganhasse por 2-0, independentemente de quem levaria melhor. Eu acho que vai pro terceiro jogo. Eu acho que é um pouco disso realmente. Os times de futebol, no geral, tirando o Flamengo aí que está um pouco mais estabelecido, eles falham um pouco nessa integração de tentar levar o público do futebol para o ginásio. Porque vale lembrar, pô, os jogos do Corinthians são disputados no Parque São Jorge, em Tatuapé, um reduto corintiano, os jogos são gratuitos. Concordo que deveria ter um público maior, sim.
Nesse ponto eu concordo. Apesar do público não ser pequeno a nível de NBB, mas eu acho que devia ser maior sim. Bom, antes da gente passar para o último confronto, ressaltar aqui que o vencedor de Corinthians e Brasília encara o Flamengo nas quartas de final. Ou seja, podemos aí ter um confronto entre Flamengo e Corinthians, que seria um duelo histórico por tudo que representa para o futebol, principalmente. Dois times de camiseta de muita rivalidade. Um clássico aí nacional das duas maiores torcidas do Brasil. Ou então, teremos um Brasil e Flamengo. E foram os primeiros campeões, né? Aliás, os 8 primeiros NBBs ficaram na mão deles, né? Então, acho que é deixar isso um pouquinho mais claro. É um chaveamento ali no mínimo emblemático. Bom, passando aqui para a última série de oitavas de final, temos historicamente o confronto entre oitavo e nono colocado sempre reserva grandes emoções, porque, ao menos na teoria, é o duelo mais equilibrado. São as equipes que ficaram mais próximas na tabela de classificação. E nessa temporada coloca frente a frente Bauru Basquete e Minas Tênis Clube. Você já falou um pouquinho no começo do podcast, duas equipes que acabaram decepcionando nessa temporada. Portanto, ao menos para mim, o duelo é completamente aberto, é uma incógnita. É isso para você também, Lucas? Eu acho que o Bauru leva vantagem, cara, mas realmente é aberto. Tanto é que na temporada eles já se enfrentaram 4 vezes, perdão, 2 pela NBB e 2 pela Liga Sul-Americana. E tem um empate entre eles, né? 1-1 no NBB e 1-1 na Liga Sul-Americana. Então, nesse ponto, o histórico deixa tudo aberto. Mas o Minas, eu esperava um time, mesmo antes do Leandrinho chegar, com muito mais envolvente ali do trio Wesley, Paranhos e o Leozão no garrafão, com o GG, o Jefferson Campos, que na minha opinião é o melhor sexto homem do campeonato há alguns anos. Não teve atuações tão decisivas assim. Que mais? Os americanos, só o Coleman realmente deu certo. O Sam Daniel fez algumas excelentes partidas e zerou em várias outras. O Tchebob também não conseguiu ser muito impactante em quadra. E depois que o Leandrinho chegou, parece que não houve um encaixe. E realmente é complicado, porque é um time que estava se descobrindo ainda. E de repente chega um astro, um campeão da NBA, e que você tem que colocar ele para jogar, você tem que colocar ele no time. Ele é um cara que naturalmente ele centraliza as ações um pouco nele, mas que não encaixou. Para ter uma ideia, pegar aqui os números, quer ver? Eu peguei aqui os números para vocês. O Minas teve 8 vitórias e 9 derrotas sem o Leandrinho, uma campanha de quase 50%. Com o Leandrinho, o Minas teve 3 vitórias e 6 derrotas, uma campanha de 33%. Então o Minas foi melhor sem o Leandrinho do que com o Leandrinho. Só que a gente sabe, né? Playoffs, o jogo é contra o Bauru, que eles têm o Leandrinho e o time do Bauru tem uma rixa meio histórica aí. Muita gente em Bauru não curte muito ele, principalmente os mais antigos, né? Por conta de uma saída meio conturbada. Apesar de eu não concordar com essa rixa, mas ela existe. E tem ainda, por cima, aquele ingrediente vindo da série Bauru e Franca no passado. Vale lembrar que o Leandrinho estava no Franca e viralizou um áudio dele quando ele estava lesionado, que se o Franca empatasse a série, ele levaria o time nas costas até a final, ia passar pelo Bauru e por quem mais viesse. Acontece que o Bauru varreu o Franca e ele não teve a chance de levar o time nas costas aí, igual ele disse. E agora vai ter. Vamos ver se vai conseguir cumprir o que prometeu ano passado. Antes de eu entrar nos aspectos táticos e técnicos dos dois clubes, vou repassar aqui a tabela do confronto. O embate começa a ser disputado na quarta-feira, na Arena do Minas, a partir das 20 horas, com transmissão da Band Sport. Depois, o duelo vem para o interior paulista, segundo jogo dia 6, no sábado, com transmissão da Band, às 2 horas, transmissão tradicional da Bandeirantes. Se necessário, jogo 3 na segunda-feira, às 21 horas.
aí com a transmissão a definir. Bom, vamos lá. Quando eu falo que essa série é uma das mais imprevisíveis, é justamente porque eu acredito que, apesar dessa temporada regular não ter sido das melhores por parte dos dois clubes, na, nos playoffs isso pode mudar. Por quê? Os dois times têm jogadores extremamente qualificados e sofreram ao longo da temporada regular por situações bem diferentes. O Bauru teve diversos problemas de lesão na temporada, teve jogo ali que teve de recorrer ao sub-20 e não foram um ou dois atletas, foram três, quatro meninos da base que foram chamados às peças por teve um momento que o Bauru teve 6 jogadores lesionados ao mesmo tempo. 6 jogadores é mais do que o quinteto titular inteiro. Então dá para entender o porquê de tantas derrotas no início da competição. Mesmo com o retorno de algumas peças, a equipe voltou a oscilar e não teve a recuperação esperada. A maior prova disso foi na última rodada, quando a equipe entrou em quadra podendo terminar na sexta colocação, mesmo com os resultados favoráveis de outras partidas, não fez sua parte e acabou ficando em oitavo. Já o Minas não. O Minas teve um começo de temporada muito bom, chegou ali a fazer parte do G4 nos primeiros jogos, com um sistema bem estabelecido, mas depois da chegada do Leandrinho, como você disse, a equipe caiu de rendimento. O time ainda carece de uma maior adaptação ao Leandrinho e o Leandrinho ao time. É um jogador que tem muita posse de bola e acaba tirando volume de jogadores que vinham num ritmo bom, num entrosamento muito bom. Caso de GG ali com o Leozão e até um pouquinho do Coleman. E falar um pouco de Coleman também é falar de alguns jogadores do Bauru Basquete. Embora esses jogadores tenham uma qualidade acima da média, são jogadores que são muito irregulares. Saem assim de uma partida de 25, 30 pontos, em outras acabam não tendo, não tendo grande contribuição. E por serem peças importantes do time, acabam puxando o desempenho lá para baixo e acontece uma outra derrota inesperada. Nos playoffs a gente sabe que o Bauru costuma crescer de rendimento e alguns jogadores experientes também, caso de nomes como GG, Leandrinho. Então eu imagino que essa série ali vai ser nivelada por um nível mais alto, não só de equilíbrio, mas de qualidade técnica e tática. São dois elencos que me agradam, embora não tenham feito uma boa primeira fase. Eu acho que é bem por aí mesmo. Vale lembrar que o Bauru vem numa crescente, né? Apesar de ter perdido para o Mogi, um despretensioso Mogi, né? Já que, além de estar desfalcado do Fabrício e do Gui Deodato, além disso, né, já não tinha mais pretensão nenhuma, estava ali na quarta posição, não ia subir nem descer mais, e mesmo assim venceu o Bauru. Mas o Bauru vem numa crescente, vem num novo sistema defensivo, uma defesa bem mais agressiva implantada pelo Demetrios, que pode render muitos frutos num playoff, viu? Foi com base nessa defesa que eles ganharam, por exemplo, do Paulistano em São Paulo. Então, eu acredito que o Bauru vem crescendo, e o Minas vem ainda irregular. Esse é um dos pontos que eu acredito que o Bauru leva vantagem. O Jefferson é outro ponto. Ele está em 2 das 5 ou 6 maiores pontuações dessa edição do campeonato. Ele cresce muito nas horas decisivas, tá? Apesar disso não querer dizer muita coisa, porque o Sam Daniel, por exemplo, também está nas maiores pontuações do campeonato, né? Não em média, mas nos recordes, nos picos, e tá jogando mal pra caramba. Mas o Jefferson é um cara que sempre cresce, que com certeza vai fazer a diferença aí. E o Bauru se tratou bem, né? Poupou o Alex, querendo ou não, poupou o Enzo nas últimas rodadas também. E tá fazendo tudo direitinho aí pra não correr mais, não ser mais atrapalhado igual foi no primeiro semestre, e tentar aí jogar de igual para igual nos playoffs. Elenco para isso tem. Vamos ver se ele vai conseguir chegar inteiro nos momentos decisivos, né? E tem dois grandes pontos também, que na minha opinião atendem pelo nome de Lucas Mariano no Bauru e Coleman no Minas, porque são dois jogadores que podem jogar muito bem, mas que a gente não sabe o que vão apresentar. Se o Lucas Mariano tiver um bom dia, ele é praticamente imbatível. Se o Coleman tiver um bom dia, ele mata 4, 5 bolas de 3 pontos
com a maior facilidade. Só que isso não acontece sempre, eles são muito cobrados pelo Spiga e pelo Demetrius, porque há uma oscilação muito grande entre as partidas aí, e vai, na minha opinião, tudo depende deles. Por quê? Alex, a gente sabe o que vai apresentar, Jefferson a gente já sabe que cresce, que vai apresentar coisa boa, GG a gente sabe que vai fazer aquele jogo mais cadenciado, arroz com feijão, com muitas assistências. Wesley a gente sabe que manda bem também, e Leandrinho idem. Eu acho que Coleman e Lucas Mariano seriam, na minha opinião, as maiores incógnitas dos dois times. Eu conversei com o Larry depois da derrota para o Mogi das Cruzes e ele tocou em dois pontos importantes. Uma é o fato das equipes se conhecerem bem. Como você disse, vai ser o quinto confronto. O primeiro jogo da série vai ser o quinto confronto entre eles na temporada. Dois pela temporada regular da NBB e mais dois embates na Liga Sul-Americana. Um na primeira fase e outro na segunda fase, que foi disputado no Rio de Janeiro. Então, vai ser uma série muito estudada e um ponto importante que cada técnico deve observar bem são variações, porque justamente por causa de romper esse diagnóstico que os adversários vão fazer em cima de partidas anteriores, de estudo por vídeo. E outro ponto importante que o Larry tocou também é em relação à defesa. Você falou que a equipe vem realmente com um novo sistema defensivo, foi muito bem, mas o Larry falou depois do jogo que a equipe ficou muito abaixo no confronto contra o Mogi. E preocupa um pouco pelo lado bauruense, porque o Minas Tênis Clube também escora muito seu volume ofensivo em jogadas de pick and roll, que foi o que o Arthur Pecos e o JP Batista fizeram no Clássico Paulista. O Arthur Pecos ali teve uma partida brilhante, e o JP foi sua principal referência ofensiva, né? Mano, o Chamel ficou um pouco apagado. Os dois ali conduziram uma vitória ali maiúscula da equipe do Guerrinha. Então é um ponto importante de se corrigir diante de um adversário que tem o GG e o Leozão com uma sintonia perfeita. Resta saber como será construído o plano de jogo do Minas. A gente viu ao longo da temporada regular uma confusão ali, uma má distribuição por conta do papel do Leandrinho. Vamos ver aí se com essa semana livre que a equipe teve para trabalhar, se isso vai ser corrigido. Assim como a gente pode observar em que condições físicas chegam Alex Garcia e Enzo. O Enzo já atuou no confronto contra o Mogi, foi poupado no primeiro tempo, mas ele sentiu uma fisgada na coxa e nessa maratona que vem pela frente dos playoffs, tem que ficar com o olho aberto. Já o Alex teve também uma pancada nas últimas rodadas, então essa evolução física dos dois são titulares importantíssimos no sistema de jogo de Demetrius, pode ser fundamental para uma vitória do Bauru. Eu também acredito que o Bauru parta com favoritismo, embora eu ache que são dois elencos muito com um sistema de jogo bem parecido, aquele jogo mais tradicional, mais clássico, com armadores bem impactantes dentro do sistema de jogo. Eu acho que vai ser por aí, né? Vale lembrar que o Bauru tem o Fulvio, né? Que a gente não mencionou, que ofensivamente é muito bom, na defesa deixa um pouco a desejar, mas o Cauê pode acabar compensando nesse sentido. E vamos ver, o Bauru tem mais elenco, mais gente no elenco, né? Mais numeroso, mais profundo. Eu acredito numa vitória do Bauru, talvez até em 2-0, cara. Mas podemos talvez um 2-1 aí, mas eu acho que ainda dá Bauru sim nessa série. Eu acho que independente do placar final do confronto, eu acho que devem ser jogos muito equilibrados. Um 2-0 ali, pode até ser que aconteça, não é loucura imaginar isso, mas acho que apesar de acontecer um 2-0, independentemente do lado, acho que vai ser dois confrontos abertos, assim, gostoso de se assistir, porque são duas equipes que têm um sistema de jogo interessante e vale lembrar que quem passar desse confronto pega o Franca. Então, também já é um baita teste ali, imaginando que na frente vai encarar o líder do campeonato, né? É um panorama diferente você encarar um Minas ou encarar um Bauru e depois pegar o Franca, mas são ali duas das equipes com o melhor elenco dentro desse bloco intermediário e que já serve, pelo menos guardadas as devidas proporções, como um teste. Você escalar um degrau de cada vez para chegar bem no confronto dessa magnitude. E querendo ou não, mesmo com a solicitação, né, para encurtar as oitavas de final,
esses times vão chegar com mais ritmo de jogo e mais ritmo dos playoffs. Então, se não acontecer nenhuma lesão, eles têm essa vantagem ainda, né? Apesar das quartas serem melhor de 5, que acaba privilegiando as equipes teoricamente mais qualificadas, né? Mas eles vão chegar também na raça, com vontade. O Leandrinho vai ter mais ainda o fator do ex, né, para enfrentar o seu ex-time, o Franca, ele saiu de lá, a torcida não gosta nada dele. Se for Bauru e Franca, por outro lado, dispensa comentários, é Bauru e Franca. Então, sabe, meio que o Franca podia estar em primeiro, o Bauru em 14º, que ia dar jogo ainda. Então, e o vice-versa. Então acredito que qualquer uma do que passar também a série nas quartas vai ser boa. Apesar de eu achar que o Bauru tem um pouquinho mais de chance do que o Minas contra o Franca, mas isso daí é papo para outro podcast, eu acho. Bom, no último podcast que eu participei da Locomotiva Esportiva, eu já tinha dado recado, se você não ouviu, vou repetir. Todos os confrontos da pós-temporada dos playoffs, nós, do Laranja Pulsante, vamos fazer uma matéria especial sobre cada um deles, então fiquem ligados no site. Também já deixando aqui um spoiler, vem coisa nova por aí, um site extremamente reformulado. Mas agora eu queria agradecer ao Lucas pela presença dele, deixar o espaço aberto para ele deixar seus recados finais. Galera, é os recados de sempre. Sigam a Locomotiva aí, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, qualquer outro agregador. Nós, como sempre, também reforçamos, apoie a mídia independente, compareça ao ginásio. É bem mais legal do que ficar vendo pela TV e acompanhando pela mídia tradicional, porque os melhores conteúdos estão aqui com a gente. Nós, Laranja Pulsante, Café Belgrado, o blog do Souza, que a gente fez no nosso último podcast na Locomotiva, Triple Double, Bala na Sexta, toda essa galera aí é onde tem os melhores conteúdos sobre o NBB. Vai por mim. Bom, o Lucas tocou no ponto importante que eu tinha esquecido de falar. Tanta novidade que a gente está tentando trazer para deixar vocês cada vez mais conectados com a gente. Se você está vendo esse podcast pelo YouTube, saiba que agora a gente também está no Spotify, então você pode escutar pelo Spotify, uma outra plataforma, um formato diferente. Então fiquem ligados, essas são apenas algumas das nossas novidades. Mais uma vez, muito obrigado, Lucas, pela presença, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados, o playoff vai pegar fogo e a gente volta nas quartas de final para relembrar o que aconteceu nas oitavas de final, ver se tudo que a gente imaginou se concretizou e também projetar os confrontos da próxima fase. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima.